Bom, segundo o Globo, Marcos Paulo pode ter sido vítima de malária, acredita a viúva. A gente até conversou agora há pouco com a Cíntia Lima, que confirmou que a Antônia Fontinelli, a viúva do Marcos Paulo, disse mesmo isso. Estão com imagens de agora há pouco do velório, né? Os artistas chegando, tá? Em Luigi Baricelli, inclusive, todo mundo, assim, pegou no susto, como disse o próprio médico do Marcos Paulo. Foi uma coisa absolutamente inesperada. Olha o Denis Carvalho, extremamente abalado com tudo, né? Todo mundo chegando. Olha, gente, a Antônia Fontinelli, ela disse que ele vinha com febre há uma semana, com características de malária. Ele estava numa região onde existe, né? É provável que ele tenha pego lá, diz a viúva. Achava que estava tudo certo, tudo bem. E exatamente no momento em que estávamos cheios de planos, ele morreu, disse ela, uma das primeiras a chegar ao Memorial do Carmo, local onde o corpo está sendo velado. E a Antônia falou, perdi um companheiro, um amigo. A hora da gente não é a hora de Deus. Marcos foi um anjo que passou em minha vida para mostrar às pessoas quem é Antônia, o que ela representa e o que ela pode fazer. O Antônio Pitanga, esse grande ator, pai inclusive da atriz Camila Pitanga, como vocês sabem, ele estava no mesmo voo do Marcos Paulo, de Manaus para o Rio de Janeiro, e ele disse que o Marcos Paulo já estava fraco. Antônio Pitanga revelou que o ator já demonstrava sinais de fraqueza no avião. E o Antônio Pitanga disse, ele veio se sentindo mal, a ponto da Antônia pedir prioridade para ele, tanto para embarcar quanto para desembarcar, porque ele já estava mal. A ex-mulher de Marcos, com quem tem uma filha, Mariana, a Renata Sorrá, diz que o diretor era um homem especial. E a Renata Sorrá declarou, um grande amigo, profissional, pai da minha filha, alguém com quem tanto trabalhei. Uma pessoa muito especial, elogiou a Renata Sorrá, que recebeu o carinho das atrizes Malu Mader e Fernanda Vasconcelos. Ia falar da Fernanda Vasconcelos naquela hora, acabei me esquecendo, perdão. Que ele diz que o olhar mais penetrante, mais encantador, mais atraente que ele já tinha visto na televisão era o olhar da Fernanda Vasconcelos, que ele diz que é uma coisa que parece um ímã, puxa o telespectador, aquele olhar verde que ela tem, porque os olhos dela são verdes, evidentemente, né? Então foi um dos elogios, e ele disse que gostava muito do talento dela também. O pai adotivo do Marcos Paulo, Vicente Sesso, que a gente mostrou a foto dele aí para vocês, consolando a viúva, consolando a Antônia Fontinelli, ele, claro, não quis dar entrevista, ele disse que ele estava muito abalado, não precisava nem dizer, era só olhar para ele, tadinho. Ele foi de São Paulo direto para o Rio de Janeiro, especialmente para se despedir do filho querido, e ele só disse o seguinte, que é muito difícil acreditar que alguém tão jovem tenha partido dessa forma, que ele não tinha condições de falar, 61 anos de idade apenas, realmente, e depois de passar por tudo que ele passou, vencer a guerra que ele venceu, tá difícil para o pessoal se conformar. A parceira do Marcos em diversos trabalhos, parceiro, aliás, o Boni, ressaltou que Marcos era uma das pessoas mais queridas dentro da Globo. E o ex-poderoso chefão da emissora diz, ele tinha talento, ele nasceu para isso e estava satisfeito porque recebeu a notícia de que o câncer havia desaparecido. Ele recebe essa notícia, não foi nem há um mês, foi o mês passado, mas há apenas 15 dias que ele estava zerado do câncer e morre. Fica difícil para todo mundo, não é? Osmar Prado, que trabalhou com o Marcos em A Indomada, relembrou o jeito tranquilo do diretor. Perdemos um grande irmão, disse Osmar Prado, bem-humorado, inteligente, um homem de caráter. Como ser humano, fez uma belíssima carreira. Acho que ele cumpriu a sua missão. O Leandro Hassum e o Márcio Merlin, dirigidos por Marcos na série Os Caras de Pau, levaram seu carinho à família do profissional também. Foi uma grande perda para a TV, era um amigo querido, fiquei devendo um vinho para ele. E a Cássia Kiss contou a história do perdão que a Cíntia falou por telefone agora há pouco para a gente. Eles tinham uma briga, mas deu tempo, há poucos meses, parece, dela pedir perdão para ele perdoar, pedir desculpas para ela, e eles tinham feito as pazes. Pelo menos que bom que foi assim. A Cássia Kiss disse que o perdão é o caminho. Verdade, né? Vamos chamar nosso repórter Rafael Ilha com a última entrevista que ele fez com o Marcos Paulo, e me parece que foi logo na saída dele, após a cirurgia do câncer que ele fez aqui em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa de São José. Vamos lá.
Sônia Abrão, estamos no Hospital São José, em São Paulo, onde o ator e diretor Marcos Paulo está internado há cerca de 20 dias para o tratamento de um câncer no esôfago. Ele foi submetido a um tratamento agressivo de radioterapia e quimioterapia. Hoje, confiante, ele deixa o hospital. Neste momento, Sônia, o ator e diretor Marcos Paulo está deixando aqui o Hospital São José, muito abatido. Paulo, tudo bem? Como que você está? Eu estou ótimo, Eu quero só agradecer, assim, a todos os fãs do Brasil que, de alguma forma, oraram, rezaram, ou enfim, acreditaram e colocaram a sua fé, porque eu acho que a fé é que resolve isso. Quero agradecer ao pessoal da MDX, ao Dr. Carlos Gil, que foi quem começou todo o tratamento. Quero agradecer ao Hospital Oncológico São José e toda a equipe que me suportou aqui. E principalmente aos doutores Alberto Salim, ao doutor Rubem Salum, que foi efetivamente o cirurgião, e ao Fernando Maluf, que foi o coordenador da equipe. E, enfim, quero agradecer a todos que, de alguma forma, deram essa força. 20 dias de um tratamento muito duro, né? Radioterapia, quimioterapia. Como que você está fisicamente, Paulo? Na verdade, foram 6 meses. Estou bem, agora tem um período de recuperação, mas estou bem, estou ótimo. Para mim, isso aí é página virada, como diz o nosso ministro. Quero agradecer também às minhas filhas, ao meu pai, que esteve sempre presente, e a essa guerreira aqui, que ficou do meu lado cada segundo. Então, obrigado a todos que, de alguma forma, deram uma força aí. Tá bom, gente? Para mim é página virada. Vocês seguem para o Rio agora? A gente segue para o Rio agora. Tchau, tchau, tchau. Neste momento, o ator e diretor Marcos Paulo vai deixando aqui o Hospital São José, Sônia, acompanhado de sua esposa. E daqui eles seguem direto para o Rio de Janeiro. Tá aí, né, gente? Essa foi a última entrevista do Marcos Paulo ao nosso programa. Essa entrevista foi de agosto, setembro do ano passado, para vocês terem uma ideia. Então, tá aí exato o momento em que ele saía do hospital, depois de uma cirurgia, né, delicada, depois de 21 dias de internação, 15 dias de UTI, já pronto para começar a radioterapia, quimioterapia também. Indo de volta para casa, indo de volta para o Rio de Janeiro, sempre acompanhado por essa companheira, como ele disse para o Rafael Ilha, que não me deixa um minuto, que era a Antônia Fontinelli. E o pai, o Vicente César, que você viu agora há pouco naquela cena, tão abalado, tão chocado, como ele diz, é muito difícil ver alguém tão jovem terminar dessa forma. E segundo o médico, todo mundo foi pego no susto, na verdade. Nós estamos aqui com o Dr. Ailton Ferreira, nosso médico da família. Boa tarde, viu, doutor Ailton? Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Também o psicólogo Haroldo Lopes, falar de todo esse lado psicológico, inclusive daqueles que lutam contra o câncer, e a família depois, quando recebe uma notícia dessa, câncer zerado, e a pessoa vem e morre, como é que você vai lidar com uma coisa dessas? Boa tarde. Boa tarde, Sônia, doutora Ailton, e vocês de casa também. Fala realmente. Doutor Ailton Ferreira, o doutor Fernando Maluf, oncologista do Marcos Paulo, agora há pouco deu uma entrevista ao site Ego, dizendo que a embolia não teve absolutamente nada a ver com câncer. A mulher dele, agora viúva, fala em malária, 1 semana de febre, fraqueza no avião, né? Ela pediu prioridade para embarcar, para desembarcar. Quer dizer, eu acho que já era um caso que dava sinais de que ele devia ter voado para o médico, você não acha? Olha, primeiro, o que é embolia pulmonar? Embolia pulmonar é o entupimento, a obstrução da artéria que para pulmonar. É um trombo. Seria uma rolha que entope. Tá. Essa rolha, a grande maioria dos casos, é um coágulo, é o sangue que coagula. Tá. Pode ser em casos de cirurgia ou acidente de fêmur e joelho, pode ser fragmentos de gordura, aí é aquela embolia gordurosa. No indivíduo que mergulha
a grandes profundidades. A embolia gordurosa muito em lipoaspiração acontece, também, né? Também. E o indivíduo que mergulha pode ter a embolia gasosa. A mulher, no momento do parto, pode entrar o líquido também? amniótico e tem a embolia amniótica. Mas a grande maioria, né, mais de 99%, se deve à formação de um coágulo. Certo. E aonde se forma esse coágulo? Normalmente nas veias. E a formação do coágulo está relacionada a um período de inatividade ou de imobilização. Certo. Então, se eu vou viajar e fico sentado no banco ou do avião ou do carro, muito tempo, se eu tiver uma predisposição, já tiver varizes, o sangue para no membro inferior e o sangue, ele coagula em duas situações. Quando eu corto a presença do ar e quando ele para de circular, ele coagula. Entendi. Então eu formo um coágulo na veia do meu membro inferior. Não é? Isso chama-se trombose venosa profunda, que fica ali parado. Não é? Aí, quando eu levanto, esse fragmento, essa rolha, esse coágulo, ele sobe, ele vai subindo. Ele anda pelo corpo. Ele vai andando, fazendo o caminho da veia. Só que ele transita por túneis que são maiores que ele. Entendi. Aí ele vem até o coração. Ele vem pela veia cava inferior, que é grossa, não é? Ele entra tranquilo, é um túnel grande. Sim. Da veia cava inferior, ele cai no átrio direito, que é grande também para ele. Tá. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, que também é grande. Sim. Aí ele sai pelas artérias pulmonares, que são grandes também. Só que quando chega no pulmão, essa ramificação vai estreitando. Entendi. Aí ele não passa mais, porque o túnel é estreito. Aí entope. Quando ele entope, não é? Ele produz o quê? A dificuldade do sangue chegar. Essa dificuldade do sangue chegar produz um infarto no pulmão. Certo. Aquele segmento morre. E produz o quê? Uma sobrecarga cardíaca. Entendi. E o indivíduo com mais de 60 anos, não é? O coração e o pulmão, eles são muito próximos, o limiar é muito próximo. Se o pulmão está doente, o coração adoece logo em seguida. Aí ele faz uma fibrilação, diminui o débito cardíaco e o indivíduo morre. Entendi. Agora, toda embolia leva o indivíduo à morte? Não. Existem embolias que passam desapercebidas. A embolia, ela vai ser mais grave ou menos grave, dependendo do quê? Primeiro, o tamanho da rolha, o tamanho do êmbolo, o tamanho do entupimento. E segundo, a condição física do paciente. É nisso que nós vamos falar. A condição daqui a física pouquinho. do paciente. Então, a embolia está relacionada, essa embolia causada pelo coágulo, ao quê? A um grande período de inatividade. Entendi. Que você enfrenta em horas de voo. Como isso pode ter refletido no Marcos Paulo, é o que o Dr. Ailton vai explicar para a gente daqui a pouquinho. Falando em condições físicas de paciente, ele não era, né, um paciente comum.